E aí, gente, tudo bem com vocês? Módulo 1 de Química Farmacêutica, onde vamos estudar a introdução à Química Medicinal Farmacêutica e os conceitos químicos fundamentais que regem essa ciência, né, que são essenciais para que a gente possa compreender conceitos mais avançados. Então, na aula de hoje, vamos introduzir alguns conceitos gerais de Química Farmacêutica, quais são os interesses de estudo, enfim, tudo isso. Então, para começar, o que é química farmacêutica medicinal, medicina farmacêutica, ou química medicinal, química farmacêutica? É tudo a mesma coisa, né? Então, ela é basicamente a ciência que busca descobrir e planejar novos compostos químicos de interesse farmacêutico. E aqui nós temos duas palavras-chave muito importantes: descobrir e planejar. Então, vamos desvendar um pouco mais sobre essas palavras e entender o que de fato elas significam dentro do contexto da química farmacêutica. Quando a gente está falando das descobertas, a gente está se referindo, na verdade, aos compostos, né, as moléculas que nós temos aí variadas no mundo, que podem ser descobertas e pode-se achar um potencial terapêutico nessas. Como, por exemplo, as plantas. Muitos estudos de vegetais, de plantas de uma forma geral, buscam, de fato, encontrar novos compostos bioativos ou estudar compostos ativos já existentes, já descobertos, vamos chamar assim, e testar esses compostos. Por exemplo, culturalmente, a terramicina sempre foi utilizada com o fim de conseguir tratar infecções bacterianas, e de fato ela é conhecida por esse fator, né, a planta terramicina. Porém, também existem algumas pessoas que utilizam essa planta para tratar feridas, no caso cicatrizar, né, cicatrizar feridas. Porém, de novo, né, como eu já disse, essa visão da terramicina como um agente cicatrizante é muito pouco estudada dentro da ciência. Em contrapartida, a parte mais microbiológica dela, né, de fato, é muito amplamente divulgada, amplamente conhecida, né? Então a gente tem uma questão aí: será que essa planta poderia também ser utilizada como cicatrizante? Poderia se desenvolver cremes, loções, não sei, coisas aí, produtos farmacêuticos com base na terramicina, que é uma origem vegetal, é uma fonte vegetal, é uma fonte já conhecida, né, já utilizando alguns recursos da terramicina, mas ela poderia ser utilizada para outros fins além dos que ela já é utilizada atualmente. Então isso pode acontecer, isso comumente acontece na verdade, mas também pode acontecer de você estar explorando a flora brasileira aí, por exemplo, que o Brasil é o país com maior biodiversidade vegetal do mundo. Então você pode estar fuçando lá a Mata Atlântica, a floresta amazônica, enfim, e você, na Caatinga, no Cerrado, enfim, e você acha uma planta que até então não foi estudada, suas propriedades medicinais, a sua fitoquímica, se não foi bem elaborada, estudada, né, pela ciência. Então você pode pegar essa planta e descobrir um novo composto ali, né, um composto, o metabólito secundário dessa planta, e a partir desse metabólito você pode estabelecer estudos terapêuticos e descobrir uma nova atividade terapêutica a partir desse extrato, né? Então é um extrato que ele tem ação contra células tumorais, contra qualquer coisa, gente. Então a gente pode achar um multiverso aí de informações da natureza a partir de derivados vegetais. Outro exemplo são os animais. Quando nós estudamos certos animais, a bioquímica e a fisiologia desses animais, nós podemos descobrir certas excreções, né, certas substâncias que eles produzem e que podem ser utilizadas com fins terapêuticos, né? Um exemplo é a insulina que os porcos produzem, que também pode ser utilizada para tratar diabetes, né, do tipo 1 no caso, e é amplamente utilizada por nós humanos, né? E pode-se descobrir outras substâncias também, né? Não é de fim terapêutico, mas, por exemplo, a essência de baunilha que nós utilizamos, ela é extraída do castor, né? Da parte anal do castor existe uma glândula e extrai-se o líquido dessa glândula para a produção de essência de baunilha. Então, porque a baunilha é extremamente cara e a essência da baunilha de verdade, né, que geralmente vem da ilha de Madagascar, é extremamente cara. Então, para viabilizar a utilização da baunilha, né, desse nome, baunilha, do sabor da baunilha, do cheiro da baunilha, utiliza-se meio que um análogo sensorial, vamos chamar assim, da baunilha, que é essa substância produzida pelo castor. Matrizes minerais também, como rochas e outros compostos aí, também podem ser utilizados, né? A gente pode extrair certos compostos de rochas, enfim, e a gente pode acabar estudando esses compostos e descobrindo uma atividade terapêutica neles. E por fim, a partir de medicamentos que já estão no mercado, pode ser feito estudos e descobrir novas atribuições para esses medicamentos, né? Um exemplo bem clássico é o Viagra. O Viagra, que é muito utilizado para disfunção erétil hoje em dia, ele não foi produzido com esse intuito. Na verdade,
ele foi gerado pela Pfizer com o intuito de tratar distúrbios cardíacos, né? Então, descobriu-se em estudos quaternários, né, que ele também podia ser utilizado para disfunção erétil e é amplamente usado para isso hoje, né? E nós também podemos fazer isso, né? A gente pode pegar um medicamento que já está no mercado, um fármaco, né, que já é conhecido por uma terapia X ou Y, ou mais de uma, duas, três, quatro, cinco terapias, e quem sabe descobrir novas terapias, né? Isso quando surge uma nova doença, uma nova infecção, a gente já pensa nisso, né? Será que existe algum fármaco já existente que pode ser utilizado para tratar isso, né? Porque é muito mais viável, gente, vamos combinar. É muito mais fácil você pegar um fármaco que já é comercializado e usar na terapêutica do que você pensar no fármaco, descobrir uma nova molécula, isolar, fazer estudos, sintetizar. Enfim, dá muito mais trabalho e gasta assim, muito mais dinheiro. Então é muito mais viavelmente, economicamente falando, né? Você utilizar um fármaco já no mercado, né? Enfim. Já quando a gente fala de planejar um fármaco ou um medicamento de uma forma geral, nós estamos falando de pensar. Nós vamos pensar em como nós queremos esse fármaco, não como nós queremos essa molécula. Então, a partir de certos estudos, como por exemplo estudos fisiológicos, bioquímicos, nós conseguimos detalhar certos problemas de saúde, né, como por exemplo o Parkinson, né? O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, a gente sabe que é derivada de uma carência de dopamina, que essa carência é por conta de um déficit, né, estrutural da substância negra, que é uma região do mesencéfalo. Então a gente pega todos esses detalhes, todos esses estudos fisiológicos e a gente começa a pensar como que eu vou corrigir esse problema, como que eu vou atacar esse problema, né? E com base nisso a gente monta fármacos, monta estruturas que vão resolver esse problema, né? Que vão interagir com receptores, que vão fazer N coisas aí, que vão solucionar esse BO todo aí. Falando assim parece algo extremamente difícil e de fato gente. É uma árdua tarefa, é algo muito, muito complicado de se fazer. É necessário um olhar muito atencioso, um olhar muito clínico para isso. E uma das primeiras coisas que a gente faz é análise estrutural, é entender como é a molécula que nós queremos criar. Nós podemos fazer isso de duas formas, né? Existem hoje as técnicas Me Too, que a gente chama, que a partir de moléculas já existentes, nós sintetizamos moléculas muito parecidas, fazendo pequenos ajustes estruturais, né, pequenas mudanças bem pequenas mesmo. Ou a gente pode criar uma nova molécula, a gente pode desenvolver uma nova molécula, também a partir de moléculas já existentes da natureza mesmo. Então a gente tem uma molécula que a gente chama de precursora, né, uma molécula natural, vamos chamar assim entre aspas, e a partir dessa molécula nós podemos desenvolver outras, né. Então todo esse processo é um processo longo, demorado, complicado, e na maioria das vezes nós vamos mimetizar substâncias já existentes no corpo. Então nosso corpo ele sabe trabalhar, ele sabe fazer o que ele tem que fazer, ele sabe se curar. Essa é a realidade. Então, sabendo que o nosso corpo sabe se curar, a gente vai fazer uso de substâncias que nosso corpo já produz naturalmente, né, já possui nele, e a receitinha de bolo para produzir, né? E a gente vai mimetizar essas substâncias. A gente vai pegar um fármaco, por exemplo, que vai imitar a estrutura dessas substâncias e vai gerar um efeito similar ou um efeito antagônico em alguns casos. A gente vai ver isso mais detalhadamente mais pra frente. E é basicamente essa a intenção do estudo da estrutura molecular, se essa estrutura de fato ela é viável, né? Se esse fármaco ele vai, às vezes é parecida a estrutura, mas não é um fármaco viável. A gente percebe isso, né? Porque ele é passível de algumas reações que a gente não quer que aconteça. Então, o primeiro passo é os estudos estruturais. Então, o segundo passo aí, no caso, são os estudos pré-clínicos. A gente viu que a molécula está certa, que é uma molécula que tem potencial, né, estruturalmente falando, né, quimicamente ali, a fisicoquímica dela. Então, a gente parte agora para os estudos pré-clínicos, né? Que nada mais são do que testar em ratos, testar em células cultivadas, né, cultura de células e culturas bacterianas, enfim, a gente faz estudos in vitro e esses estudos vão justamente confirmar ou negar, né? E a gente pensa às vezes, nossa, deve ser muito difícil, tal, deve ter pouca pesquisa porque a gente tem poucos medicamentos no mercado. E, ao contrário disso, existem muitas pesquisas na área de farmacologia, de química medicinal, né? Farmacologia de origem, vamos chamar assim. E, infelizmente, a gente vai ver mais pra frente que muitos fármacos não passam das etapas. A gente monta uma estrutura, mas a estrutura tem muitos problemas. Então, a gente tenta corrigir esses problemas, mas às vezes não dá certo.
às vezes corrige, passa, e na hora dos testes pré-clínicos, meu Deus, acabam não funcionando também. Então a gente tem vários problemas ao decorrer das pesquisas, né? Mas quando tudo dá certo, a gente passa de fato para os testes clínicos, que são com humanos, e daí para lá pode dar muito ruim ou pode dar muito bom, né? Depende muito da situação. E infelizmente, gente, a cada 10 mil moléculas aí que são testadas, estudadas, apenas uma chega ao mercado, né? Então é uma estatística bem preocupante, vamos chamar assim, né? E às vezes é até desanimadora, mas pelo contrário, deve nos motivar a buscar crescer, buscar melhorar e a estudar cada vez mais para que a gente possa inverter um pouco isso, né? De fato vai ser muito difícil. Os estudos de química farmacêutica, química medicinal, são estudos difíceis, são estudos frustrantes em muitos casos, porque a gente cria expectativa, cara, esse modelo molecular pode dar certo, pode funcionar, pode ter uma ação terapêutica legal, só que na hora do vamos ver ele não funciona, né? Então é uma dura realidade, mas é a realidade, a gente tem que encarar isso, não com os maus olhos, não com um olhar de frustração, mas com um olhar de tentativa, de mudar o mundo, de mudar a face de doenças, de curar pessoas de fato, né, que é o grande objetivo, né? A ciência ela não se baseia unicamente em descobrir coisas porque você quer se tornar famoso, quer patentear, quer ficar rico, quer ter nomes no livro de ciência. Não, gente, o objetivo é curar pessoas, é tratar pessoas, é restaurar vidas, é trazer esperança para famílias, para a sociedade de uma forma geral. Então esse é o objetivo da ciência, esse é o objetivo da ciência da saúde, da química medicinal, de tudo, a gente, da farmacologia. Então a gente tem que pensar sempre nisso, gente, pensar em como a gente pode contribuir para as pessoas, como a gente pode curar vidas. E quando a gente pensa que a gente não está fazendo uma molécula simplesmente para ela se tornar um medicamento, né? Virar um fármaco, virar um medicamento e tal, a gente está pensando numa cura, a gente está pensando numa forma de tratamento. Então isso nos motiva a fazer mais e fazer melhor e a buscar alternativas que possam conduzir melhor as pesquisas, conduzir melhor os estudos e nos motivar de fato, né? Então, retomando alguns conceitos básicos de farmacologia, né? O que são fármacos, afinal? Já falamos tanto sobre fármacos, vamos falar ainda mais, né? E basicamente eles são moléculas que induzem efeitos biológicos e terapêuticos. Como eu já disse, eles vão mimetizar, na grande maioria das vezes, a ação de moléculas que já existem no nosso corpo. Então é meio que um cosplay dessas moléculas. E eles podem ter efeitos benéficos, né, digamos assim, quanto maléficos, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Como nós conhecemos muito bem essa frase, né, do grande pai da farmacologia. E é justamente esse parâmetro que é o grande motivador de muitos medicamentos não chegarem ao mercado, né? O que a gente chama de índice terapêutico. Né? O que é índice terapêutico? Índice terapêutico é a janela que nós podemos consumir um fármaco, né? Então, nós temos a dose efetiva, né, que é a quantidade mínima de fármaco que nós necessitamos para ter um efeito biológico, e a dose letal, que é a quantidade máxima. Passou dali, a pessoa morre, né? A grande maioria das pessoas. Então, a janela de dosagem entre essas duas características aí, a dose letal e a dose efetiva, nós chamamos de índice terapêutico. E em muitos casos ele é muito perigoso, porque quanto menor o índice terapêutico, menor é a distância entre a dose efetiva e a dose letal. Então pode ser que eu tomo 10 mg de um fármaco e ele é efetivo, mas se eu tomo 20 mg ele pode me matar. Então esses podem ser parâmetros para realmente bloquear uma pesquisa. Fala, cara, não dá certo. Esse fármaco ele pode ter o potencial? Pode, mas ele é muito perigoso. Então vale a pena investir dinheiro aqui, não vale a pena investir tempo aqui, porque, cara, dessa toca não sai coelho. Essa é a verdade. Então pode-se estudar, nesse caso, alterações estruturais, outras formas de manipular essa molécula, mas estruturalmente ela não vai ser apta, né, para o mercado, porque a chance de letalidade dela é muito alta. Então não faz sentido, né? Um exemplo aí que já é memorável por conta da pandemia são os estudos com ivermectina contra os vírus da família dos coronavírus. E foi visto, né, que de fato in vitro ela tem ação contra esses vírus, porém, se a gente for fazer uma transferência de dosagem, né, a gente tem uma dosagem para tratar in vitro, a gente trabalha em cálculos para reversão, né, no caso, para jogar essas dosagens e aplicá-las a estudos clínicos com humanos. Se eu estou testando em rato, a quantidade de medicamento que eu aplico no rato não é a mesma de um humano, então eu preciso fazer estudos de conversão de dosagem.
Então, no momento que a gente converte essa dosagem, a gente vê que a quantidade que é efetiva contra o vírus não é saudável para o ser humano, que ela não vai ser efetiva no humano porque ela pode matar o humano, então ela é muito alta. Por isso que foi amplamente divulgado que não deveria se usar como método nem tratativo nem profilático, né, de forma nenhuma. Com esse intuito, né, a ivermectina ela é utilizada geralmente com ectoparasitas, né, e, cara, foi amplamente utilizado aí, né, muito por conta do executivo que muito divulgou pelas mídias, e é um desserviço completo para a ciência, porque muitas pessoas sofreram, né, hepatotoxicidade por conta disso, é evidente, né, tem várias pesquisas mostrando isso hoje, e é preocupante, gente. Então a gente tem que ter em mente que estudos in vitro são estudos in vitro, estudos in vivo são estudos in vivo. E quando a gente fala de química farmacêutica, química medicinal, isso é fundamental. E, gente, todo fármaco ele terá um alvo terapêutico, né? Um objetivo, onde ele quer chegar, que pode ser tanto uma molécula quanto uma estrutura celular, né? Uma proteína ou uma organela, enfim. E dentro desse contexto, né, nós vamos ter o que a gente chama de sítio ativo. Né? O sítio ativo ele basicamente é um lugar de ligação, né? Um sítio de ligação, onde o fármaco vai interagir com essas moléculas, interagir com a célula em si, e vai gerar o efeito terapêutico que a gente quer. Né? Lógico que é muito mais complexo do que isso, a gente sabe, e o que a gente estuda dentro de química farmacêutica, de uma forma geral, né, também, é justamente esses receptores. Né? A gente vai estudar os receptores, a gente vai estudar os tipos de interação que acontece com esses receptores, como que a molécula se comporta, quais são os processos até a molécula chegar lá, as questões de ionização molecular, as questões de estruturação, como que a gente pode mudar, aumentar o tempo de efeito, reduzir o tempo de efeito, só com alterações estruturais da molécula. Então a química farmacêutica ela estuda muita coisa. Muita coisa. E realmente é muita coisa, gente, não tem pra onde correr. Geralmente na universidade o foco maior é em questão da relação estrutura-atividade, né? Estudando os grupos farmacofóricos, né, que são os grupos, a partezinha da molécula que nós vamos ter o efeito principal, né, que caracteriza um grupo de fármacos. A gente vai estudar isso mais detalhadamente mais para frente, mas geralmente na faculdade a gente foca mais nisso, algumas questões de ionização, que também é muito importante, de pKa, enfim, são questões mais gerais de química também. E um detalhe muito importante quando a gente fala de química farmacêutica é que ela é uma ciência multidisciplinar. Então, é necessário ter muito conhecimento de química orgânica, muito conhecimento de farmacologia, de fisiologia e bioquímica, é fundamental. Só que também é necessário ter uma base sólida em outros assuntos, como imunologia, anatomia, microbiologia, enfim. É uma ciência que vai abraçar tudo que a gente já estudou até aqui, né? Por isso que geralmente se dá isso no final dos cursos, porque é quando se tem uma carga maior de conhecimento agregado, né? Então, é basicamente isso, gente. Essa é a introdução à química farmacêutica e futuramente vamos falar sobre aspectos químicos que são fundamentais para entender as moléculas, para compreender como elas funcionam e como elas deveriam funcionar e como nós podemos manipulá-las para que elas funcionem do modo que nós queremos que elas funcionem. Então, é uma ciência muito interessante, uma ciência que abraça a gente, nos frustra um pouquinho, nos frustra, mas ela é uma ciência muito interessante, gente. E é isso, gente.